Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos a essa aula onde nós vamos revisar os tópicos contidos aqui na semana 2 do PET do terceiro ano, que revisa aí para a gente, os tópicos, os conteúdos relacionados ao estudo da termoquímica e da cinética. Algumas das revisões que nós vamos fazer, nós vamos olhar aqui pelos exercícios, iniciando aí pelo exercício, pela atividade 1, onde é fornecido um gráfico, e pede para responder as seguintes letras aqui, começando pela letra A, equacionando a reação química representada no gráfico. Bom, no primeiro momento que a gente olhar para esse gráfico aqui, nós vamos identificar o quê? Todo gráfico de uma reação química que me diz sobre a energia, que me fornece as condições de energia de uma reação, ele pode vir nesse sentido ou em outro sentido, quer dizer, no sentido exotérmico ou no sentido endotérmico. E a gente pode fazer algumas interpretações relacionadas a isso. De maneira que qualquer um desses gráficos que eu estou falando, ele vai conter um eixo, onde me diz a energia, e essa energia que a gente chama, energia de entalpia, que é representada pela letra H, isto é, a condição, a energia necessária para que uma reação ocorra, de modo que ela receba ou libere energia, então essa energia é chamada de entalpia. E no outro eixo aqui, nós temos o caminho da reação. De maneira que qualquer caminho de uma reação, ou coordenada de uma reação, ela sempre vai prosseguir, Ela sempre vai prosseguir no sentido dos reagentes para os produtos. Então, nós temos duas condições graficamente possíveis nesse sentido de energia. Nós temos um primeiro sentido, onde eu tenho uma dada energia para um reagente, e que esse reagente se torna um produto de o quê? Um produto de maior energia do que o reagente. De maneira que, se esse reagente percorreu esse caminho para atingir esse produto, nós vamos relacionar essas duas energias aqui, e nós vamos ver que a energia associada aos meus produtos, ela é maior do que a energia associada aos reagentes. Então, portanto, seguindo este caminho, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma reação que precisou de ganhar energia, que precisou de absorver energia. Veja o caso aqui neste gráfico que foi dado, onde nós temos o quê? Nós temos aqui o estado dos reagentes. Aqui nós temos um estado que nós vamos chamar de estado intermediário, e depois ele passa aqui para o final dos produtos. Esse é um gráfico mais detalhado do que o que eu desenhei ali. Mas o que nós precisamos de visualizar é que a energia associada aqui ao meu produto, ela é o quê? Ela é maior do que a energia associada ao meu reagente. Então, portanto, se eu identifico essas condições nesse meu gráfico, o que eu vejo? Que para este meu reagente chegar à formação deste meu produto, houve o quê? Um ganho de energia, Ela precisou uma reação que precisa de absorver energia. Se ela necessita de absorver energia, ela vai ser o quê? Uma reação que a gente chama de reação endotérmica. Então, portanto, é uma reação aqui, neste caso, endotérmica, ok? O que a gente vê diferente, se a gente fizer outro gráfico aqui, para uma reação que seria exotérmica. Então, novamente, aqui nós vamos ter um eixo associado à energia e um eixo associado ao percurso da minha reação. De maneira que agora, se eu for falar de uma reação exotérmica, ou seja, exotérmica é aquilo que vai liberar energia. Para a minha reação acontecer, ela acontece no sentido de liberação de energia. Então, portanto, lembre-se que eu sempre tenho o quê? Um reagente se tornando um produto. Então, portanto, eu vou ter uma energia associada ao reagente que vai ser maior do que a energia associada ao produto.
O que fica bem nítido no seguinte sentido: se o meu reagente ele vai passar para um produto, se ele vai se converter em um produto, o que tem que acontecer com a energia dele? Ele tem que diminuir energia, né? Perder essa energia. Então, este aqui seria um gráfico de quê? Um gráfico de uma reação exotérmica, tá ok? Exotérmica. Então, nós temos aí as duas ilustrações dos dois gráficos, né? No sentido mais de rascunho, para a gente visualizar essas duas diferenças aí entre um gráfico de uma reação exotérmica e o gráfico de uma reação endotérmica, ok? Vamos ver aqui na letra A, que pede somente o seguinte, para que a gente equacione a reação química que aconteceu aqui de acordo com o gráfico. Bom, o que a gente vê aqui é que nós temos esse meu reagente aqui, que é HH, que é o H2. E nós temos esse meu outro reagente aqui, que é o II, é o I2, né? O iodo. E que ele forma para a gente quem? Ele forma para a gente depois esse composto aqui, que é o HI. Então, portanto, eu vou ter a junção do hidrogênio com quem? Com o iodo, tá certo? E o que a gente tem que fazer depois é somente ajustar aí, né, os coeficientes para essa reação. Então, veja aqui que nós vamos representar essa equação, essa reação da seguinte forma. Nós vamos ter H2, ou seja, o gás hidrogênio, na sua forma gasosa, reagindo com quem? Reagindo com o iodo, que é o I2, na sua forma também gasosa, tá certo? Produzindo quem? Produzindo o iodeto de hidrogênio. Produzindo o iodeto de hidrogênio, que é o HI, tá certo? Hidrogênio reage com iodo, produzindo iodeto de hidrogênio. Mas veja aqui o quê? Que nós temos 2 hidrogênios e 2 iodos. Então, portanto, para ficar balanceado, nós temos que colocar aqui 2 HI, tá certo? 2 hidrogênios e 2 iodos de cada lado, também, né, na sua forma o quê? Gasosa. Então, essa aí seria a letra A, somente para representar a equação, aí, a reação química, tá certo? Discutir na letra B se é uma reação exo ou endo. Nós já vimos que o quê? Que a energia associada aos produtos, então aqui está o meu produto, é maior do que a energia associada aos reagentes. E para que isso aconteça, o quê? Eu tenho que ter um ganho de energia, uma absorção de energia. Então, portanto, essa minha reação aqui representada, ela é o quê? Ela é endotérmica, tá certo? Então, ela é endotérmica. Na letra C, ele pergunta qual é o valor da energia de ativação dessa reação. Vamos olhar aqui. Vou apagar aqui as considerações feitas, que para uma reação acontecer, nesse sentido aqui dessa reação representada neste gráfico, de uma reação endotérmica, o que aconteceu? Eu vejo que ela segue um percurso onde ela passa aqui do estado inicial dos reagentes e vai caminhando para um ponto de maior energia, que é onde acontece o que eu chamo de energia de ativação. Isto é, a energia de ativação é um estado, é uma energia, né, mínima relacionada aí para que eu tenha essa transição entre o reagente para o produto. Isto é, depois que eu atinjo esse pico aqui dessa energia, os meus reagentes eles vão posteriormente se converter no quê? Nos meus produtos aqui. Então, eu tenho um estado de maior energia, tá certo? Onde eu formo este composto aqui, um composto intermediário, esse complexo aqui, que a gente chama de complexo ativado, é um estágio intermediário e sim, a energia dele é maior. Veja que depois, né, essa energia ela se dissipa, ela perde um pouco de energia e forma o quê? Forma os meus produtos. Isso porque esse é um estágio
intermediário, né? E esse estágio intermediário ele é muito instável, tá certo? Ele é de maior energia, isso é. Aqui eu não tenho nem produto e nem reagente, eu tenho um estado intermediário, tá certo? Onde a energia, dada a instabilidade desse complexo, ela é realmente maior. Entretanto, ele não fica nessa forma, né? Ele prossegue para quê? Para a formação dos meus produtos. E aí ele pede para a gente, vamos ver aqui, qual é o valor dessa energia de ativação. Bom, ele me dá aqui um valor de 3,0 kcal, entretanto, eu não vou considerar que aqui também esse valor seja de 3,0, tá certo? Porque aqui ele não mostra esse valor. Não vou supor que seja isso. Eu vou definir aqui, neste caso, para responder, né, o que seria a energia de ativação. Bom, a energia de ativação, ela é a energia, vou escrever aqui, a energia de ativação, ela é o quê? A energia deste complexo ativado. O que é a energia desse complexo ativado? Ela é E, tá certo? Menos quem? A energia de quem? Do meu reagente. O que é a energia do reagente? É ER. Então, se eu tivesse este valor aqui, eu poderia substituir na energia aqui do complexo ativado, menos a energia aqui do reagente, tá certo? A gente também não definiu aqui o valor, só falou o valor desse delta aqui, né? Dessa diferença aqui entre a energia do reagente para o meu produto. Mas, de maneira geral, a gente vai definir a energia de ativação como sendo quem? A energia do complexo ativado, aquele ponto mais alto lá do meu gráfico, menos a energia do reagente, a energia associada ao reagente, tá bom? Então, considerem sempre o que? Essa expressão aqui para chegar, né, a um valor definido aí da energia de ativação. Na letra D, ele diz o seguinte: considere que uma caloria é igual a 4,18 joules, tá certo? Na conversão. Calcule o ΔH dessa reação. Bom, ΔH é realmente aqui essa energia, né? A diferença de energia dos produtos e dos reagentes. E a diferença dessa energia é de 3 kcal, tá certo? Então, aqui nós temos essa diferença aqui entre o meu produto e o meu reagente, né? Que é o ΔH, é essa energia, HP menos HR, e essa diferença já foi dado o valor que é de 3 quilocalorias. Mas atenção, certo? O que a gente precisa de definir aqui? Que uma quilocaloria é igual a 1.000 calorias, tá certo? Não confundam quilocaloria e caloria. E a energia associada ali foi de 3 quilocalorias. Então, portanto, o que a gente vai ter? Que se 1 quilocaloria são 1.000 calorias, 3 quilocalorias são 3.000 calorias, tá certo? E agora fica fácil a conversão aqui. O que a gente precisa? O que a gente já viu? Que 1 caloria é igual a 4,18 joules. Então, 1 caloria corresponde a 4,18 joules. Só que a gente tem quantas calorias? Nós temos 3.000 calorias, que vai corresponder a X joules, né? Ou 3.000 vezes 4,18. 3.000 vezes 4,18 vai dar um valor aí para a gente de 12.540 joules, tá ok? Então, seria essa a resposta aí para a letra D. Na letra E e na letra F, ele diz o seguinte: representando os átomos por esferas, desenha a sequência cinética dessa reação, reagentes, transformando em complexo ativado e este se quebrando e formando os produtos. Então, ele deu aqui esse gráfico e colocou aqui, né, os
os reagentes e os produtos na sua forma, né, na sua representação química, tá certo? Nas suas fórmulas químicas. Ele quer que a gente desenhe através de esferas, né, para representar os átomos aí que compõem. Eu vou mostrar isso num gráfico já pronto, como é que fica e fazer as considerações. E na letra F ele pergunta o seguinte: se essa reação fosse catalisada, quais mudanças seriam observadas? Eu vou mostrar também um gráfico pronto, mas eu vou dizer aqui já adiantar que uma reação catalisada é quando ela tem o seu ponto de energia de ativação menor. Isto é, veja que se eu tenho que passar desse meu reagente para esse meu produto, eu preciso de passar por esse pico cuja energia é essa, tá certo? Entretanto, quando eu adiciono um catalisador, então eu vou colocar aqui um catalisador, o que ele vai fazer esse catalisador? É uma substância, né, que ela vai diminuir esse ponto de energia de ativação. O que vai acontecer? Para essa energia, para essa reação acontecer, ela vai precisar de um menor valor de energia, digamos que aqui. Então, essa energia, esse meu percurso da minha reação seria o quê? Menor. Veja que o quê? Aqui nós teríamos o percurso sem o catalisador, né? Ou seja, requerendo, né, uma maior quantidade de energia, e aqui a gente teria um ponto onde houvesse a presença de um catalisador. Então, é essa a função de um catalisador, é diminuir a energia de ativação, tá certo? Necessitando, então, portanto, de menos energia para uma reação acontecer. Eu vou mostrar aqui esses gráficos prontos, né, essas representações prontas, tanto da letra E e da letra F. Então, aqui nós vamos ter as duas representações, tá certo? Desses gráficos aqui, onde aqui na letra E ele pede, né, a representação através de esferas. Vejamos que aqui nós temos quem? Os mesmos, né, representantes que a gente fez lá, o HH, que é o H2, o I, que é o I2, esse, né, meu complexo ativado, tá certo? Que vale ressaltar aí, né, que é a estrutura intermediária, já ressalta aí que tem vida curtíssima, né? Veja aí a sua formação, a sua estrutura e, consequente, a formação dos meus produtos, né, que seria o iodeto de hidrogênio, o HI, tá certo? Dessa maneira aqui, então, representado através das esferas aí, o mesmo gráfico, só substituído ali as fórmulas químicas, né, por essas esferas aí. Ó, aqui também tem uma outra observação, né? O estado inicial, quando os meus reagentes, as moléculas se chocam, tá certo? Vale ressaltar que é necessário uma orientação favorável para que ocorra, né, a formação deste complexo. Veja a orientação, né? Um hidrogênio orientado com o outro iodo, tá certo? Isso nós chamamos de orientação favorável para que ocorra, né, a formação desse estado intermediário lá no complexo ativado e no final, posteriormente, né, a formação aí das moléculas dos produtos. Quando a gente fala de orientação favorável, imagina que eu tenho aqui os átomos A e B reagindo com os átomos C e D, certo? De uma molécula C e D, de maneira que o que eu quero produzir, vou escrever aqui embaixo, que eu quero produzir, são os produtos A com C, quer dizer, inverti ali, né? A estava com B, agora A está com C, mais o outro produto B com D, por exemplo. Então, portanto, para que essa condição ocorra, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter a orientação favorável de A com C. Então, portanto, o átomo de A deve se chocar com o átomo de C. E como A estava ligado com B, com o átomo B, e agora este meu B aqui, ele vai se ligar com quem? O B vai se ligar com D. Então, portanto, ele também tem que ter orientação favorável para ligar-se com D, com o átomo da molécula CD. Então, portanto, seria
o estado intermediário aí possível, né? Uma colisão efetiva aí representada, o estado intermediário seria esse, né? E aí está representada a orientação favorável, a colisão eficaz para que isso aconteça, tá ok? Isso não aconteceria, por exemplo, né, se eu tivesse A e B, aqui representando a molécula desse jeito, se chocando, né, dessa forma aqui, D e C, tá certo? Isso não seria, né, uma orientação favorável, uma vez que ela não condiz, né, com uma colisão eficaz para esse caso. Isso aqui nem seria, né, um estado intermediário. Então, portanto, essa aqui não seria uma colisão eficaz. Dadas as condições, né, dessas colisões, isto é, para uma reação química acontecer, ela tem que ter essas colisões entre os átomos das moléculas, ela precisa de ter orientação favorável. E a gente pode ter alguns fatores, né, que aumentem esse processo, por exemplo, aumentar uma temperatura do sistema. Eu sei que quando eu aumento a temperatura, eu aumento a energia cinética do sistema, e essas moléculas começam a se chocar com mais intensidade, com mais vigor. E com isso, se eu tenho um aumento do fluxo dessa movimentação dessas moléculas, eu tenho um aumento de colisões aí, tá certo? Então, por isso, é uma das condições aí que vai aumentar o número de colisões, né? Não só ela, mas também tem outros fatores aqui. Na letra F, ele diz: se essa reação fosse catalisada, quais mudanças seriam observadas? Bom, seria observado que o percurso da reação não seria esse, né? Representado aqui. Ele seria um percurso de o quê? Ele seria um percurso de menor energia, né? Até a formação dos produtos. Então, veja aí que no gráfico a gente tem os efeitos, né, de uma reação sem o catalisador e aqui com o catalisador graficamente para a mesma reação dada aí, né, o mesmo gráfico aí. Na questão número 2, ele é uma questão fechada, tá certo? Que versa exatamente sobre o que nós comentamos sobre colisão e essa energia aí. O que ela diz na questão 2? Veja só, sobre os estudos cinéticos, assinale a alternativa incorreta, tá certo? Então vamos lá, incorreta, nós estamos buscando a alternativa incorreta. Na letra A, toda reação é produzida por colisões, mas nem toda colisão gera uma reação? É verdade, não é? Então essa alternativa está correta, porque o que a gente discutiu aqui, para acontecer uma reação, precisa da colisão entre os átomos das nossas moléculas que estão participando da nossa reação, né, ou dos átomos, mas nem toda colisão gera uma reação. É verdade também, porque a gente viu que existe uma colisão eficaz e uma colisão que não é eficaz, certo? A letra B, uma colisão altamente energética nunca produzirá uma reação. Bom, essa alternativa está incorreta, porque se eu tenho uma colisão, um choque altamente energético, ou seja, carregado de muita energia, ele pode sim produzir uma reação. Existe uma diferença entre uma colisão eficaz e uma ineficaz, mas uma colisão que seja qualquer tipo de colisão, como ele não está definindo aí, e ela tem alta energia, né, ela tem uma grande energia, ele diz que ela nunca produzirá uma reação. Pode ser que uma colisão produza sim uma reação. Alguma das colisões, né, produzam sim uma reação. Então, a alternativa incorreta é essa aí, vamos analisar as outras. A letra C, a energia mínima para uma colisão efetiva é denominada de energia de ativação. Exatamente essa definição de energia de ativação que a gente discutiu, que é aquele pico de energia, né, que ela precisa de atingir para que essa reação ocorra. Toda colisão com orientação adequada, que é o que a gente viu no exemplo, orientação adequada e energeticamente favorável, isso é, não basta ter orientação, tem que ter um choque, né, uma batida, produzirá uma reação? Sim, são as condições para que ocorra uma reação. E o aumento da temperatura em uma reação promove o aumento da colisão efetiva. Também é verdade que a gente discutiu, se eu aumento a temperatura do sistema, eu aumento o movimento das minhas moléculas e eu tenho com isso, né, um aumento do número de choques, né? Se eu tenho mais choques, eu tenho mais colisões.
efetivas ou não, mas se eu tenho mais colisões, eu tenho porcentagem também de maior colisão efetiva, tá certo? Então, portanto, a alternativa incorreta aqui para a questão 2 é a alternativa B. E por fim, nós teremos aí a questão 3, tá certo? Que é uma questão sobre a lei de Hess. O que significa, então, a lei de Hess, né, em termos práticos aí? Bom, a lei de Hess, ela é uma combinação, né, uma propriedade que me permite obter a energia de uma reação química que eu não conheço, então eu não sei a energia, eu não sei o ΔH dessa reação química aqui, tá certo? Através de quê? De reações de outras equações aqui, cujos valores de ΔH são conhecidos. Veja que os valores de ΔH são conhecidos, né? Eu tenho os valores de ΔH dessa, mas não tenho o valor de ΔH dessa. Ok, mas isso não é só uma condição. A condição é o seguinte, eu tenho que também, né, observar quem são os componentes dessa minha reação química cujo valor de ΔH eu não conheço, desde que o quê? Que eles estejam, né, que eles apareçam nas equações que eu vou utilizar. Então, veja só, eu preciso de ter alguma coisa relacionada ao nitrogênio. Então, eu vou procurar aqui nas minhas equações dadas, né, onde é que está o nitrogênio. Então, vejo que eu tenho o nitrogênio aqui, né, e vale ressaltar também que eu estou procurando quem? O nitrogênio gasoso, N2, tá certo? Eu não estou procurando, por exemplo, o nitrogênio que está aqui no composto N2O5, por exemplo, né? Então, não me serve esse nitrogênio. Eu quero aquele nitrogênio, N2. Eu também preciso de procurar quem? Eu preciso de procurar o oxigênio gasoso. Então, eu vejo que aqui eu tenho oxigênio gasoso, aqui eu tenho oxigênio gasoso, e eu preciso do N2O5. Então, eu vejo que ali onde eu apaguei, eu tenho o N2O5. Então, eu já preciso de observar de cara, né, onde é que estão todos esses meus componentes aí nas reações. De maneira que eu posso manipular essas minhas equações aqui. De que sentido? Bom, eu posso dividir por 2, eu posso usar metade, tá certo? Eu posso usar o dobro, eu posso usar o triplo, tá certo? Eu posso manipular nesse sentido. Às vezes aqui, por exemplo, eu tenho meio nitrogênio e eu preciso de 2 nitrogênios. Então, eu posso usar o quê? 4 vezes essa minha equação, que é um caso que a gente vai fazer. Vou explicar isso, estou dando só os tópicos aqui que a gente vai utilizar para resolver. E eu também posso fazer o quê? Eu tenho que combinar isso de maneira que na minha equação, eu tenho os meus reagentes e os meus produtos, tá certo? Neste caso. Então, se eu quero buscar esse nitrogênio, o nitrogênio que eu desejo encontrar aqui nessas minhas 3 equações também tem que estar do lado de quê? Dos reagentes. Não posso combinar esse nitrogênio e buscar esse nitrogênio do lado dos produtos. Poder eu posso. Se tiver de lado oposto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter a minha reação. E quando eu inverto a minha reação, eu inverto o valor de ΔH, tá certo? No caso que seriam negativos, eles passariam a ser positivos. Então, essas são algumas das propriedades que nós vamos utilizar. Vamos ver isso passo a passo aqui neste caso, tá certo? Para facilitar o entendimento, eu vou chamar o quê? Eu vou chamar essas minhas 3 equações aqui que eu vou utilizar de A, B e C. Então, eu tenho a expressão, a equação A, a equação B e a equação C. Vamos procurar aqui, quando eu resolvo um problema de lei de Hess, eu me baseio no seguinte condição. Eu vou procurar um por um dos componentes da reação, começando aqui, né, da reação que eu desejo obter o ΔH, começando aqui pelo N2. Então, eu vou procurar aqui em A, B e C, onde é que eu tenho nitrogênio gasoso. Então, vamos ver o quê? Nessa primeira, em A, não tenho nitrogênio. Aqui eu tenho nitrogênio, mas não é o nitrogênio gasoso que eu estou procurando, está o nitrogênio com o oxigênio, né, o N2O5.
Ali também o nitrogênio está no ácido nítrico, não é esse nitrogênio. Eu quero exatamente o N2. Então, ali eu tenho, na equação C, eu tenho o nitrogênio. E esse nitrogênio, primeira coisa que eu tenho que ver, está do mesmo lado do nitrogênio que eu preciso, isto é, estão do lado dos reagentes? Os dois estão do lado dos reagentes, ok? Essa é a primeira informação que eu preciso. Segunda informação que eu preciso, aqui eu tenho 2N2, eu preciso das mesmas quantidades. Então, eu tenho 2N2 e ali eu tenho meio N2. Meio N2. Meio N2 é 0,5. Então, eu não quero 0,5, eu não quero meio. Eu quero quanto? 2. E para eu ter esse 2, eu precisava de quê? Quantas vezes essa quantidade de meio N2? Eu precisava de 4 vezes mais, tá certo? Precisava de 4 vezes mais. Eu posso ter essas 4 vezes mais? Posso, eu posso manipular as minhas equações. Quando eu faço isso, para eu ter o quê? Se eu tenho meio, eu quero 2, então eu tenho que ter 4 vezes mais, né? Porque 2 é 4 vezes maior do que meio. Então, eu vou pegar toda essa equação C e multiplicar por quanto? Por 4. Quando eu faço isso, veja só, eu vou reescrever ela aqui embaixo. Então, eu vou ter o quê? Eu vou reescrever ela multiplicado por 4. Então, meio N2, vou passar isso aqui para cá, multiplicado por 4. Meio N2 vai dar 2N2, tá certo? Gasoso, eu vou suprimir esses termos, gasoso, líquido, para facilitar aqui a visualização. Mais 3,5O2, só que esse 3,5O2 foi multiplicado por 4 também. A gente vai multiplicar toda a equação. 3,5 é o quê? 3,5 não é 1,5? 3 dividido por 2 é 1,5. 1,5 vezes 4 é quanto? 1,5 mais 1,5 mais 1,5 mais 1,5, que é igual a 6. Não é verdade? Então, eu não vou ter mais 3,5O2. Eu vou ter o quê? Quanto? 6O2. Tá certo? Veja que eu estou montando já a aparência da minha primeira equação que eu vou utilizar na lei de Hess aqui. Mais quanto? Mais meio H2 aqui. Este meio H2. Estou multiplicando por quanto também? Por 4. Então, por 4, se é meio, meio vezes 4, meio vezes 4 vai virar 2, o quê? H2, certo? Formando quem? Formando ali HNO3, que também vai ser multiplicado por 4. Então, 4HNO3, ok? Essa aqui é a minha primeira equação que eu obtive manipulada já para eu fazer o cálculo segundo a lei de Hess. Então, o que a lei de Hess diz? Que eu posso utilizar essas equações aí, né, manipuladas, desde que eu obedeça aí essas propriedades, tá certo? Eu multipliquei toda ela por 4 e o meu ΔH? Bom, esse é o ΔH aqui para essa minha reação, né? Essa aqui que eu utilizei. Mas essa reação aqui, que eu reescrevi, ela é 4 vezes maior. Então, também vai ter uma energia, o que é também? 4 vezes maior, certo? Então, quando eu manipulo isso aí, eu também tenho que trabalhar com o valor, porque este valor também vai ser alterado. Então, esse aqui foi a primeira que eu fiz, tá certo? Eu já coloquei quem? Eu já encontrei o N2, o 2N2, está aqui, ok? Então, eu encontrei o N2, agora eu vou partir para quem? Quem está aqui faltando na equação que eu desejo obter? O oxigênio, certo? 5 mols de oxigênio. 5 mols de oxigênio do lado dos reagentes. E aí vem uma coisa interessante. Por quê? Porque esse meu oxigênio que eu preciso de colocar, veja que quando eu escrevi essa minha equação já convertida aqui, ela já me deu, quando eu coloquei essa equação aqui, já apareceu aqui para mim quem? O oxigênio, inclusive do lado dos reagentes. Mas não apareceu em mesma quantidade, né? Aqui apareceu 6 e aqui apareceu 5.
Não tem problema, neste caso, por quê? Porque apareceu mais. Se eu preciso só de 5 e já está me dando 6, ok, tudo bem. No final, a gente vai precisar de ter 5. Acontece que não tem problema passar, porque isso aqui depois eu posso tirar um pouco. Eu vou mostrar como isso vai sumir. Não tem problema não tem problema passar, tem problema faltar, ok? Então aqui eu tenho 6O2, aqui eu tenho 5O2. O que interessa aqui é que eu tenho já a quantidade de oxigênio suficiente, que essas quantidades de oxigênio que eu tenho aparecem do lado dos reagentes, tá bom? Por fim, aqui só falta a gente encontrar quem? 2N2O5. Veja que o meu 2N2O5 ele está do lado dos produtos. E eu preciso de encontrar, então, N2O5 aqui em A, B e C do lado dos produtos. Entretanto, aqui olhando A, B e C, N2O5 ele só aparece do lado dos reagentes, na B. E também aparece que em uma quantidade menor. Por quê? Aqui aparece só 1 mol. E eu preciso de quantos mols de N2O5? 2 mols. O que eu vou fazer com essa letra B, então? Primeira coisa, para eu ter N2O5 do lado dos produtos, sendo que aqui está do lado dos reagentes, eu vou fazer o quê? Eu vou inverter essa equação. Invertendo ela, eu vou ter o quê? N2O5 do lado dos produtos. E depois que eu inverter, eu vou ver que o quê? Que eu só tenho 1 mol e eu preciso de 2. O que então que nós vamos fazer com B? Nós vamos multiplicar ela por 2 e ela também vai ser o quê? Vai ser invertida. Então, esse sinal que é negativo, ele vai ficar o quê? Positivo e multiplicado por 2, depois no somatório aí dos ΔH. Então, vamos reescrever aquela equação B invertida, tá certo? Quem que a gente vai ter, então? Nós vamos ter, veja só, os produtos vão virar os reagentes, tá certo? Então, quem que é o produto aqui? É o HNO3. O meu HNO3, que são 2 HNO3, vai virar o meu reagente, ele era o produto. E aqui eu vou ter quem? N2O5, agora sim, do lado dos produtos, né? Mais quem? H2O. Mais H2O. E dessa maneira ela já está reescrita ao contrário, né? Só que a gente falou que a gente vai fazer o que também? Multiplicar toda ela por 2. Então, aqui onde tem 2, vai ser o quê? Vai ser 4. Aqui onde tem 1, não vai ser 1, vai ser o quê? 2. E aqui onde tem um H2O vai ser também o quê? 2. Então, pronto. Já tenho os meus componentes da reação. Já achei tudo. Olha só. Eu tenho N2, eu tenho oxigênio e eu tenho N2O5. Mas você está vendo que está aparecendo algumas pessoas aqui sobrando. E isso aqui não pode acontecer. Por quê? Eu preciso de ficar somente com isso e com isso. Que é o que eu quero encontrar. O que eu vou fazer com essas pessoas aqui, né? Com essas entidades aqui que estão aparecendo? Eu preciso de cancelar elas, eu preciso de cortar elas. Como que eu faço isso? Como que eu corto isso? Bom, vejam que aqui na minha... quando eu vou manipular essas equações, então aqui eu estou trabalhando com uma equação agora, né, que seja, vamos supor, uma equação x, uma equação y, tá certo? O que eu vou fazer? Quando eu somar isso aqui, quando eu somar todas as minhas equações para obter uma equação só, que é essa equação aqui, eu posso subtrair, posso somar, e essa subtração, ela me permite cancelar. Cancelar o quê? Cancelar membros que são iguais, e esses membros que são iguais, esses participantes que são iguais, eles têm que estar em mesma quantidade quando eu falo cancelar. Na verdade é uma subtração, mas se tiver em mesma quantidade, é um cancelamento. Veja só,
O que eu estou querendo dizer aqui é que a gente pode já observar que eu tenho, nessa minha primeira equação, 4HNO3, do lado dos produtos. E aqui eu tenho 4HNO3 nessa minha outra equação, do lado dos reagentes. O que acontece aqui? Como eu tenho a mesma quantidade, eles são os mesmos e estão de lados opostos, né? Porque aqui eu tenho um reagente, eles são o quê? Eles são cancelados. Na verdade, eles são subtraídos, mas como estão em mesma quantidade, um cancela o outro. Existe um caso onde a gente vai fazer o quê? Uma subtração também. E aqui eu já observei logo de cara que eu vou cancelar o HNO3. Mas ainda faltam duas entidades aqui, né? Dois participantes que eu preciso de cancelar. H2, né? Hidrogênio, e H2O. Veja que eu não tenho aqui nenhuma outra equação que permita cancelar isso aí, desaparecer com isso aqui. Entretanto, olha só, foi me fornecida aqui no exercício a equação A, que a gente nem trabalhou ainda. E essa equação ela tem quem exatamente? H2, O2 e H2O. Então, eu posso usar essa minha equação para tentar remover esses termos aqui. Qual que é a condição para eu remover esses termos? Bom, eu preciso de consumir com esse H2. Então, esse meu H2, para eu desaparecer com ele, ele vai ter que estar o quê? Ele vai ter que estar invertido, não é verdade? Ele vai ter que estar do outro lado. Veja só, eu vou mostrar aqui, então, colocando aqui, vou reescrever a minha equação A, tá certo? De maneira que o quê? Quem que é A? A, eu tenho 2H2O aqui como meu produto. Esse meu 2H2O vai aparecer aqui como que? Reagente. Água, então, como reagente. Nessa mesma quantidade, tá certo? Eu não alterei as quantidades. E eu vou ter o que também? Agora eu vou reescrever os reagentes como sendo os produtos. Quem são os meus reagentes lá? 2H2 mais O2, certo? E agora, como é que ficou isso aqui? Vamos observar o que a gente tem de termo? Vamos ver agora que este meu H2O aqui e este meu H2 vão poder, né, ser o quê? Cancelados. Deixa eu apagar aqui. Então, eles vão poder sumir de acordo com o que a gente propôs aqui, né, em conformidade com a lei de Hess. Veja que eu tenho esse H2, 2H2O, na verdade. Deste meu lado aqui, nessa minha equação, do lado dos meus produtos, e aqui eu tenho 2H2O do lado dos reagentes. Cortei e cortei. E o que eu tenho aqui? 2H2 e 2H2 do lado dos meus, do lado dos opostos, né? Um do lado dos reagentes e um do lado dos produtos. Em mesma quantidade, cancelei, né? Neste caso, fiz uma subtração, 2 menos 2, 0. Agora, veja o quê? Que sobrou quem? Sobrou esse O2 aqui. Esse O2 que sobrou, o que vai acontecer? Lembra que eu falei que o cancelamento ele nada mais é do que uma subtração? Em que sentido? Com quem que eu poderia subtrair esse O2 que está do lado dos produtos? Com esse meu O2 aqui, que está do lado dos reagentes, lá na primeira equação, né? Porque eu tenho O2 e O2 de lado oposto. Logo, se eu tenho isso, eu tenho que o quê? Lados opostos, eu subtraio. Se eu tivesse do mesmo lado, gente, eu somava, tá certo? Isso é válido ressaltar que não tem esse caso aqui. Mas no mesmo lado, quando eu junto as três equações, neste caso que eu estou analisando as três equações, eu somo. Mas de lados opostos, eu faço o quê? Subtração. E subtração de quanto? De 6O2 menos esse 1O2, então, portanto, esse meu 1O2 vai sumir, e aqui não vai ser mais 6O2. Né? Eu fiz uma subtração. Esse meu 6O2, subtrair aquele 6, subtrair esse 6 menos aquele 1, vai ficar quanto aqui? Não vai ficar mais 6. Vai ficar exatamente 5. Tá certo?
Então, portanto, veja que agora, na resolução aqui, segundo a lei de Hess, eu fiquei com o quê? Eu fiquei com o quê? Só com tudo isso que eu cortei, eu fiquei só com esses grifados de amarelo, que foram o quê? 2N2, 2N2, mais 5O2, e aqui não tenho mais nada do lado dos reagentes. Vale ressaltar que quando eu somo todo o lado dos reagentes, das três, e não tenho mais nada aqui, não é verdade? Isso aqui foi tudo cortado. E aqui do meu lado, dos produtos de todas as minhas três equações, sobrou só quem? Sobrou só N2O5. Então, eu vou pôr o quê? Setinha, 2, N2O5. E aí, eu vejo que o quê? Que eu obtive essa minha equação através da manipulação dessas três equações aqui, e que essa minha equação, ela vai de encontro a quê? A equação que a gente precisa certinho, tá certo? 2N2 mais 5O2, dando 2N2O5. Então, veja que através da manipulação das outras três, eu obtive a equação desejada, tá certo? Exatamente igual. Entretanto, como que eu consegui chegar nessa minha equação? Nós vamos lembrar que o quê? Que nós fizemos essas modificações nas equações, né? Inclusive a equação A que a gente esqueceu de falar, que a gente inverteu o valor, que era negativo e agora ele é o quê? Positivo, porque A foi invertida, dessa maneira aí. Então, como que a gente vai escrever o que a gente obteve aqui? Vou utilizar aqui esse espaço aqui para escrever o quê? Que esse meu ΔH que a gente conseguiu, a gente utilizou o ΔH de A de que maneira? Com o valor o quê? Positivo. Era negativo, a gente inverteu, tá certo? Então, ele é positivo, tá certo? E B, como é que a gente fez? A gente utilizou o valor de B também de maneira positiva, só que a gente pegou o valor de B e multiplicou por 2. Então, ΔHA, o valor daquele meu ΔH que eu não conheço, ele é o ΔHA mais o B mais o C. Só que o valor de ΔH B, o que a gente fez? A gente utilizou ele positivo e ainda multiplicamos ele o quê? Por 2, tá certo? Que foi o que a gente escreveu aqui. E o valor de C? O valor de C a gente não mexeu. O valor de C ele continuou negativo, né? A gente não inverteu essa reação, porém a gente fez o quê? Multiplicou ele por 4. Então o valor daquele ΔH é mais o ΔHC, só que esse ΔHC multiplicado por 4. Então aqui está o valor de ΔHC, que a gente não mexeu, multiplicado por 4. E agora? A gente vai substituir esses valores, certo? A gente vai substituir esses valores pelos valores aqui dados lá no exercício, ok? Então vamos lá. Primeiro, valor de ΔH, e a gente vai pôr ele positivo, né? Que era de menos 571,5. Então vamos escrever aqui. ΔH é igual a que era menos, agora é mais, né? 571,5 mais quem? Mais o valor de ΔHB, que agora é positivo, que era menos 76,6 e agora é mais 76,6, né? Então positivo 76,6. Só que a gente fez o quê? Multiplicou ele por 2, que a gente utilizou duas vezes a equação, mais o valor de ΔHC. Esse valor de ΔHC ele não foi alterado. Ele continua sendo o quê? Negativo, menos 174,1. Então, ele continua sendo negativo, vamos manter o sinal, menos 174,1, e multiplicar esse valor por 4. Agora, a gente resolve isso aqui e a gente encontra o ΔH. Vamos lá. Vamos resolver primeiro aqui esse 76,6
vezes 2, então a gente vai manter o quê? Esse 571,5 mais 76,6 vezes 2 dá 153,2, certo? Então, esse valor aqui. Mais menos 174,1 vezes 4. 174,1, então vai dar isso aqui, mais, como é menos, né, vai ficar menos o quê? Esse valor aí, que está entre parênteses, vai dar menos 696,4. Então, nós temos aí este valor aí, certo? Como que a gente vai resolver aqui agora? Vamos somar esses dois valores aqui. 571, então vamos lá. ΔH é igual a 571,5 mais 153,2 vai dar 724,7 positivo, né? Somei dois valores positivos. E 724,7 mais menos, né? Ou seja, está devedor aquilo, né? Está negativo. Então, mais com menos, né? Vou subtrair, na verdade, 696,4. Veja que ainda vai sobrar um valor que é o quê? Que é positivo, né? Porque o meu ΔH aqui, aliás, o valor de 724 é maior que 696,4. Então, ainda vai sobrar positivo. Aí eu vou mostrar no final que é positivo, porque um ΔH pode ser positivo ou negativo. Lembrando que positivo é para as minhas equações que o quê? Que precisam de absorver, né? Que precisam de ganhar energia, tá certo? Que elas precisam de somar energias a elas, equações que precisam de receber, adicionar energia, somar energia a elas, são as equações do quê? Endotérmicas, né? Que precisam de absorver energia. Resolvendo isso aqui vai dar positivo mais 28,3 kJ. Então, este aqui seria o ΔH calculado, tá certo? Não é muito difícil nesse sentido, só porque exigem muitos passos, não é verdade? Para a gente entender aqui como chegar até esse valor, certo? Através do quê? Da manipulação, né? Dos valores de equações que eu já conheço, ΔH, tá certo? Lembrando que o quê? Que eu tenho que fazer, que eu posso trabalhar isso, eu posso multiplicar, posso dividir, tá certo? Posso dividir por 2, por 3, por 4, posso multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5, posso inverter, ok? Respeitando sempre esses aspectos e o quê? Cancelando os termos de lados opostos e somando os termos que estão do mesmo lado, né? Os participantes da reação que estão do mesmo lado. De maneira que eu devo obter exatamente a equação que eu desejo e depois fazer, né, aqui a parte final da aplicação da lei de Hess, que é o quê? Encontrar o valor de ΔH da equação que eu preciso, né? Somando aí os somando, né, todos esses ΔHs aí das minhas equações manipuladas, tá certo? Ou invertida, ou multiplicada, ou se eu subtrair, ok? Então, ΔH eu vou chegar nesse valor e no final eu faço a representação dele, positivo ou negativo, que é importante, porque o ΔH pode ser negativo, assim como aqui deu positivo. Então, eu preciso de o quê? De fazer essa representação aqui, para falar que ainda, né, ela é positiva, pois poderia ser negativa, ok? Bom, no mais, muito obrigado aí pela atenção de vocês, espero que vocês tenham conseguido assimilar aí este conteúdo aí de revisão, ok? Obrigado.